Eu creio que eu não estou esquecendo de nada. Atos, capítulo 1. Quem for achando diz amém. Hoje nós temos um culto de ensinamento da palavra, culto doutrinário. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Antes vamos fazer uma oração. Pai, nós estamos diante do Senhor e da Tua santa palavra. Te pedimos, meu Deus, sabedoria do alto, Pai. Te pedimos, meu Pai, sensibilidade espiritual para seguir, meu Deus, a Tua instrução, aquilo que o Senhor tem nos orientado, aquilo que o Senhor já nos orientou, Pai, e vai colocar as palavras na minha boca esta noite, para que venha falar com o Teu povo, a Tua igreja, os lavados e remidos pelo Teu sangue, Pai, a Tua noiva, Senhor, os salvos do Senhor. Meu Pai, vem falar conosco, e à medida que a palavra for sendo ministrada, se tiver alguém enfermo, seja curado, se tiver alguém, meu Deus, angustiado, seja totalmente refrigerado o seu coração com a alegria do Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, ela vá fazer o efeito para qual ela é enviada, Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu preciso do Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor, Pai. Usa a minha vida para que o Teu nome seja glorificado. É assim que nós te oramos e te agradecemos. A igreja diz amém. Queridos, o primeiro capítulo de Atos, capítulo 1, diz o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos e amados irmãos, o livro de Atos, ele foi escrito pelo apóstolo, Lucas. Ele escreveu esse livro de Atos como uma sequência dos evangelhos. Lucas, irmãos, ao escrever o livro de Atos, porque são os atos dos apóstolos depois que Jesus subiu. Na realidade, esse livro deveria ser os atos do Espírito Santo de Deus, porque nós vemos aqui em toda a narrativa do livro de Atos dos Apóstolos o poder e a manifestação do Espírito Santo de Deus agindo ali no meio da igreja. Então, irmãos, no Evangelho, Lucas, ele vai narrar, no seu Evangelho lá de Lucas, ele vai narrar tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Aí quando chega aqui em Atos, ele mostra Jesus continuando, fazendo, agindo
Mas agora, irmãos, de maneira diferente. Agora Jesus operando os mesmos milagres, agindo da mesma maneira, mas através da igreja do Senhor Jesus. Jesus tinha subido e agora a igreja continuava a fazer e operar aquilo que Jesus iniciou. E essa é a missão da igreja, irmãos. Eu já falei isso aqui várias vezes. Nós somos a continuação do ministério de Jesus, irmãos. A igreja do Senhor, ele continua sendo cabeça, mas nós somos o corpo de Cristo. E nós temos que dar prosseguimento à missão que Jesus continuou. Os 40 dias que Jesus ficou com os apóstolos após a sua ressurreição, foram dias de ensino. Ele ensinou muito ali os apóstolos. Ele preparou os discípulos para essa nova etapa que viria quando ele fosse aos céus, assunto aos céus. E foi importante, irmãos, essas instruções, porque a gente vê aqui, irmãos, tinha pessoas que acompanharam Jesus por tanto tempo e ainda estavam em dúvida. No versículo 6, alguém pergunta a ele se ele ia restaurar o reino para Israel. Aí Jesus disse: olha, não cabe a você saber quais são os tempos, né? Porque na realidade, muitos discípulos ali, irmãos, ainda estavam pensando que Jesus ia implantar um reino político aqui nesse mundo, irmãos. Mas Jesus tinha algo preparado para eles e para nós, muito maior do que um reino político aqui nesse mundo. Porque, irmãos, eles iam, e nós, a igreja do Senhor Jesus, receber a missão de anunciar o evangelho do Senhor aqui nesta terra, irmãos, ao mundo todo, ao mundo todo. Essa é a missão da igreja do Senhor Jesus. E antes de enviá-los, porém, Jesus deu uma ordem muito especial para eles, né? Jesus pede para eles ficarem em Jerusalém, que eles não fossem logo pregar o evangelho, tenha calma, fiquem em Jerusalém, porque vai acontecer algo extraordinário com a vida de vocês. Vocês vão ser revestidos de poder, a virtude do Espírito Santo de Deus vai vir sobre a igreja, para que vocês possam serem minhas testemunhas, vocês possam falar quem sou eu verdadeiramente para o mundo, irmãos. Então, irmãos, essa passagem nos ensina aqui que Deus, Ele quer usar as nossas vidas, mas, irmãos, nós não podemos ir pela nossa própria vontade ou pela nossa própria força, irmãos. O próprio Jesus, quando a gente vê lá em João, no capítulo 15, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. A vara tem que estar na videira. Sem mim nada vocês podem fazer. Então nós precisamos de Deus, irmãos, para que nós possamos fazer a sua obra, para que nós possamos fazer a missão que o Senhor nos confiou. Muitas pessoas se interrogam, por que a igreja hoje não é como a igreja primitiva, não tem mais libertação de pessoas endemoniadas, paralíticos sendo curados e andando, cegos enxergando. Por que não está havendo mais feitos maravilhosos dentro da igreja do Senhor? Porque nós precisamos, irmãos, para que tudo isso ocorra, não é pela nossa vontade, não pela nossa força, o nosso conhecimento, mas nós precisamos da virtude do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, para que o poder de Deus, aí sim, possa realizar esses grandes feitos nas nossas vidas. A igreja primitiva, irmãos, ela orava incessantemente, ela buscava o revestimento incessantemente, irmãos. Então, queridos irmãos, nós vamos ver aqui algumas coisas que nós, como igreja, é fundamental para nós como igreja, para nós realizarmos a missão que o Senhor nos confiou. Nós vamos ver aqui esta noite, nesse culto de doutrina. Em primeiro lugar, irmãos, a gente vê aqui no versículo 1, Lucas falando, o autor do livro de Atos, irmãos, é Lucas, né?
fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ele está escrevendo para Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, irmãos, ele diz que Jesus, irmãos, ele não terminou sua obra ao subir para os céus. Jesus continua com a sua obra, irmãos. Nós temos que ter essa consciência nas nossas mentes, que Jesus, ele continua operando através da igreja. Se a gente, irmãos, nos deixar ser usado pelo Senhor, ele vai continuar fazendo maravilhas. Então, agora ele opera através da sua igreja. Então, cada cristão, tem cristãos aqui esta noite, irmãos? Cada um de nós somos chamados a darmos continuidade ao ministério de Jesus. Cada cristão, irmãos. E nós, irmãos, estamos aqui neste mundo ainda, e por isso que Deus nos levou à igreja ainda. Nós estamos aqui para sermos um representante do Senhor Jesus. A palavra cristão quer dizer justamente isso, pequenos Cristo, representantes de Cristo. E aí a igreja ainda está aqui por isso, irmãos, que nós temos que continuar a obra do Senhor. O evangelho tem que continuar sendo anunciado, porque, queridos irmãos, Cristo ainda vai continuar operando através de cada vida da igreja dele. Olha o que diz João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, diz o Senhor Jesus, também eu envio a vós. Jesus está falando para quem, irmãos? Para os seus discípulos, para aqueles que reconheceram Ele como Salvador. Ele está falando para os discípulos do passado e para nós do presente, que somos discípulos de Jesus. A igreja, irmãos, ela não foi chamada só para estar nos bancos. Não, irmãos. Mas nós fomos chamados para ocupar o nosso lugar na missão de Deus. E qual é a missão de Deus, irmãos? É fazer com que Jesus seja conhecido no mundo, é falar qual é o seu plano de salvação, é sermos instrumento de Deus para curar, para libertar, aquilo que Deus quiser fazer através das nossas vidas. Quando, no Antigo Testamento, Elias, ele foi levado aos céus. A palavra diz que foi como se fosse uma carruagem de fogo, arrebatou Elias. E quando Elias foi subindo, irmãos, a capa dele caiu, veio, e Eliseu continuou a obra de Elias. Da mesma maneira, irmãos, Jesus, ele foi aos céus. E nós continuamos a obra do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que continuar a sua obra, irmãos. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui, esta noite, que a obra do Senhor Jesus, tudo o que ele fez, Lucas diz, no primeiro tratado, ó Teófilo, ele diz, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar. Então, tudo que Lucas viu no primeiro tratado ali, Jesus ensinando, Jesus fazendo, isso tem que continuar com a igreja. Aí agora ele vai falar o que ele estava vendo a igreja realmente fazendo no lugar de Jesus, né? No lugar não, sendo usado por Jesus. Então, o primeiro ponto, a obra de Cristo continua através da igreja. O segundo ponto, meus queridos irmãos, é que o servo de Deus tem que compreender que nós vamos fazer isso, irmãos, quando nós estivermos buscando o Senhor Jesus de uma maneira tal, irmãos, que isso vai ser natural nas nossas vidas. Aqui, Jesus vai dizer aos discípulos, no versículo 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E que promessa era essa, irmãos? Que eles iam serem cheios do Espírito Santo de Deus, revestidos de poder.
E nós precisamos buscar isso para nossas vidas, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Aonde quer que nós estejamos, irmãos? Aonde quer que nós estejamos? Nós não fomos chamados para estarmos somente nos bancos. Cada um de nós, irmãos, temos um dom, cada um de nós temos um chamado de Deus para sermos instrumento dele nesta terra. Cada um de nós. Tem pessoas que têm um chamado assim, irmãos, quando a gente vê, a gente já reconhece logo o chamado da pessoa para aconselhar. Pessoas que são chamadas, irmãos, muitas vezes com aquele dom mesmo de profeta, não só o de ter visão, né, mas aquele dom mesmo de querer purificar a igreja, né? Esse é o dom do profeta, né? Ele quer purificar a igreja, ele quer santificar a igreja. Outros têm o dom pastoral. A gente vê a forma de tratar as pessoas, de buscar aconselhar. Outros são evangelistas, gostam de estar pregando nas ruas, levando o evangelho. Outros querem abrir obras, é o dom do apostolado, né? Em lugares distantes. Outros, irmãos, têm um dom de mestre. Tá aí, o Eduardo é um exemplo disso. A gente vê que ele tem o dom de mestre, o dom de ensinar. Ele vai ali, pega as partes, tudinho do texto e vai ensinando. E assim, irmãos, e não só esses dons principais. Tem outros que têm dons, irmãos, que esses são os dons ministeriais, mas o Senhor tem vários outros dons, irmãos, para a sua igreja. E nós, irmãos, temos que nos deixar sermos usados pelo Senhor. Nós, acima de tudo, cada um de nós, temos que sermos testemunhas de quem é Jesus nas nossas vidas. O que foi que Jesus fez na sua vida, que você não pode contar para uma pessoa? Você sabe quem era você antes de Jesus e quem você é hoje. E você pode falar por isso para o seu vizinho, para o seu parente. Você pode dizer o que Jesus tem feito na sua vida. Cada um de nós temos que testemunhar quem é Jesus para nossas vidas, irmãos. Então, queridos irmãos, a gente tem que saber esperar o tempo, buscar esse revestimento do Senhor, para que nós possamos ir fazer a boa vontade do Senhor. Parte 3, irmãos, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A palavra aqui, virtude, irmãos, ela quer dizer poder, ela quer dizer capacidade. Virtude quer dizer uma força concedida por Deus. É essa virtude que nós, a igreja da atualidade, temos que buscar, irmãos, como discípulos do Senhor. Nós precisamos dessa virtude, desse poder. Porque sem virtude de Deus, sem poder de Deus nas nossas vidas, irmãos, nós não podemos fazer nada, irmãos. A gente pode ter conhecimento, a gente pode ter experiência, mas sem o poder de Deus nós não podemos nada. Nós temos que buscar continuamente um avivamento pessoal para nossas vidas. Buscar constantemente sermos cheios do Espírito, para que a gente possa ser instrumento de Deus. A igreja do Senhor tem que ser cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Olha só aqui, irmãos. Os discípulos já tinham caminhado com Jesus. Eles passaram 3 anos e meio caminhando com Jesus. Eles viram diversos milagres. E eles também realizaram milagres. Porque quando Jesus enviou ali eles, né, lá, até em Marcos 6, fala que eles voltaram tudo deslumbrado, porque ungiram uns com óleo e expulsaram demônios. E Jesus disse: tenham calma, vocês estão muito empolgados. Mais importante ainda é que os seus nomes estão escritos no livro da vida. E eles já tinham visto e tinham feito milagres. Mas, queridos irmãos, eles também tinham conhecimento das Escrituras, porque eles aprenderam com o maior pregador, o maior mestre que poderia existir, que era o próprio Jesus Cristo. Eles viram as pregações mais lindas que alguém poderia ouvir,
Porque nem todas as pregações de Jesus estão aqui na palavra de Deus. João diz que se fosse escrito tudo o que Jesus falou, não caberia nem todos os livros do mundo todo. E o que ele fez. Mesmo assim, irmãos, mesmo os discípulos andando com Jesus, vendo milagres, ouvindo a palavra, mesmo assim, eles precisaram serem revestidos pelo poder de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Quanto mais nós, irmãos. Quanto mais nós, irmãos. Eu estou lendo um livro, irmãos, que Leonardo Ravel, ele diz o seguinte, irmão, o que está faltando para a igreja da atualidade é unção no púlpito e ação nos bancos. É as duas coisas. Quem sobe no altar para pregar precisa estar mais cheio. Mas unção aqui, irmão, não se refere somente a grito ou pulo, amém? Tem que estar cheio da unção de Deus. E quem está nos bancos precisa ouvir a palavra que sai daqui com unção e se tornar em ação. Não é só ouvir e continuar da mesma maneira. Porque, irmãos, conhecimento aliado ao Espírito Santo de Deus é o que vai transformar, vai fazer, irmãos, vai produzir a transformação que nós precisamos. E todos nós precisamos sermos transformados, porque o Espírito Santo de Deus, ele fortalece, o Espírito Santo de Deus consola, ele convence do pecado, ele dá coragem, irmãos, porque e nós estamos precisando dessa coragem, dessa ousadia para pregarmos o Evangelho, para ser testemunha de Jesus. Nós estamos precisando, irmão, de coragem. E ele, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele concede dons para edificar a sua igreja. Lá em Zacarias 4,6, ele vai dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus, irmãos, que nós vamos fazer a obra. Uma igreja, irmãos, pode fazer muitos eventos e impressionar muitas pessoas, mas somente uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus que vai transformar as vidas. Amém? Quarto lugar, irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus tem um propósito. Para que é esse poder do Espírito Santo de Deus? É para a gente fazer testemunhas. O próprio texto diz, irmão, vocês vão receber o poder de Deus para serem minhas testemunhas. É para isso que nós precisamos ser cheios do poder de Deus. Ao longo da história, a igreja, ela está mudando, irmãos, o sentido que Jesus deixou, esse revestimento de poder. Muitas pessoas estão usando esse poder que Deus tem deixado disponível para muitas outras coisas, e não para ser testemunha do Evangelho. Eu estou lendo, irmãos, agora um livro, né, que eu falei, Leonardo Ravel, Por que tarda o genuíno avivamento? Ele fala sobre isso, porque ele já faleceu há muitos anos, esse pregador. E também tenho lido, irmãos, os grandes avivamentos da história da igreja. E esses grandes avivamentos que a gente muitas vezes busca, muitas vezes fala, eles só podem vir, irmãos, quando nós compreendermos, irmãos, que nós temos que mergulhar na oração, nós temos que mergulhar na palavra, nós temos que buscar, irmãos, ter uma intimidade com Deus e ser testemunha do Senhor, porque à medida que nós falamos de quem é Jesus das nossas vidas, irmãos, nós vamos sendo renovados pelo Espírito Santo de Deus, à medida que nós vamos nos deixando ser usados, dando esse testemunho quem é Deus, nós vamos, irmãos, inflamando a nosso coração, a nossa alma desse fogo do Espírito, irmãos. Mas nós temos que fazer. O Senhor, irmãos, Ele não vai descer novamente para anunciar o Evangelho, não. Ele, quando vier agora, é como um juiz. Mas Ele deixou a sua igreja. Ele deixou eu e você para fazermos isso.
Somos nós, irmãos, a missão está com as nossas mãos. Somos nós que temos que fazer isso. E ser-me-eis testemunhas. Jesus não disse, irmãos, que o poder de Deus é para a gente ser admirado, é para a gente ficar famoso como pregador cheio da unção, do reteté. Não, o poder que Deus deixa disponível para a sua igreja é para a gente testemunhar quem é Jesus nas nossas vidas. O propósito do revestimento é ser testemunha, irmãos. Testemunho com palavras, testemunhos com atitudes, testemunho no trabalho, na família, na sua rua, testemunhar que nós somos discípulos de Jesus, irmãos. É na faculdade, na escola, onde a gente colocar o nosso pé, a gente tem que testemunhar. Esse é um discípulo de Jesus. As pessoas vão conhecer. Por quê? Porque as pessoas vão ver. Porque a unção é essa. As pessoas veem quem é um testemunho de Jesus, vai testemunhar de Jesus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Onde houver um cristão, deve haver um testemunho vivo de Cristo. Onde tem um cristão. Irmãos, nós já vamos entrar no mês de agosto. Mês de agosto. Já chegando no final de 2026. Quantas vidas nós, vou falar como igreja no geral, quantas vidas nós ganhamos para Cristo esse ano? Nós não fazemos contabilidade de almas aqui, mas a gente sabe que foram bem poucas, pelo menos aqui no templo, pelo menos aqui na igreja, irmãos. São 365 dias, irmãos, o ano. E nós, como igreja, que devemos ser testemunhos do poder de Deus. Quantas vidas nós temos ganhado para Jesus, irmãos? Pouquíssimas, irmãos. Pouquíssimas vidas. Quem experimenta, irmãos, verdadeiramente o Espírito Santo, ele jamais vai conseguir esconder a sua fé. Mateus, no capítulo 5, versículo 16, Jesus vai dizer: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aquele, irmãos, que está em Cristo, ele tem que resplandecer diante dos homens. E essa luz, resplandecendo, vão glorificar o Deus que está nos céus. O maior sermão, irmão, muitas vezes, é uma vida transformada. Essa é a maior pregação que pode existir. É a pessoa que antes todo mundo rejeitava, todo mundo fazia chacota, a pessoa encontra Jesus, é transformado e a pessoa anda de cabeça erguida na rua. Essa é a maior pregação do poder de Deus, do poder do Evangelho. Muitos aqui esta noite que foram transformados pelo poder de Jesus, que estão aqui esta noite, sabe do que eu estou falando, sabe que só Jesus pode fazer essa transformação na sua vida, que não homem nenhum poderia fazer, nenhum profissional poderia fazer, mas Jesus fez na sua vida e pode fazer em muitas outras vidas. Amém, irmãos? Só Jesus, irmãos. E é isso que nós temos que testemunhar, para que as pessoas possam conhecer também esse Jesus que nós conhecemos, irmãos. A mulher samaritana, irmãos, ela já tinha tido 5 maridos. Para o padrão de vida dos judeus, irmãos, aquela mulher não valia nada. Para a cultura dos judeus, ela era totalmente desprezada. Era até o dia que ela se encontrou com Jesus na beira de um poço. E ali, Jesus pede água a ela e começa uma conversa com aquela mulher. E quando Jesus começa a falar da vida dela, começa a oferecer uma água que não é do poço, mas uma água
que ia saciar verdadeiramente a sede dela. Quem já bebeu dessa água aqui também, irmãos? Aí aquela mulher se converte, irmãos. A primeira coisa que aquela mulher fez, irmão, foi deixar o cântaro de lado e correr lá para o pequeno vilarejo. Ela correu, irmãos, e ela dizia: vim de ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Ela não tinha nenhuma formação teológica, meus irmãos. Ela não tinha nenhum curso de pregação, meus irmãos. Ela não tinha nenhuma faculdade, mas ela teve uma experiência real com Jesus Cristo, e ela saiu falando dessa experiência que ela teve de transformação com Jesus Cristo, e esse mesmo Jesus Cristo, irmãos, continua se revelando a nós, irmãos, e nós precisamos contar para o mundo que esse Jesus é um Jesus vivo, e Ele está aqui esta noite. Você já pode glorificar Ele, que Ele está aqui esta noite. Aquela mulher, irmãos, que ninguém dava nada por ela, levou muitos a crerem no Jesus que ela anunciava. Da mesma maneira, o endemoniado, gadareno, que tinha sua vida totalmente no controle de Satanás, irmãos. Era alguém endemoniado, se cortava com pedras, morava em túmulos, até se encontrar com Jesus de Nazaré. Da mesma maneira, ele queria seguir Jesus. Jesus disse: não, fique aí. E ele ficou, irmãos. E depois da sua transformação, as pessoas olhavam para ele. E aí as pessoas diziam: não pode ser. Quem morava em túmulo, todo rasgado, uma vida desgraçada, e agora vestido, banhado, cabelo cortado, unhas feitas. E as pessoas não queriam aceitar ele daquele jeito, não. Estavam acostumados com ele endemoniado. E aquele homem, irmãos, ganhou aquela cidade. E tem mais. Diz que ele pregou o evangelho, né, em Decápolis, ou seja, eram 10 cidades. 10 cidades conheceram Jesus por causa daquele homem que teve uma experiência de salvação com Jesus Cristo. Essa experiência que eu e você já tivemos. Nós somos, irmãos, salvos por Jesus. Nós, irmãos, confessamos o nome dele. Nós, irmãos, nos encontramos com ele, irmãos. Eu não sei qual foi o dia que você se encontrou com Jesus, nem aonde você se encontrou com Jesus, mas ele transformou a sua vida, ele transformou a minha vida, e ele continua sendo Jesus. E essa missão de apresentar Jesus para este mundo é minha, é sua, é da sua igreja que está nesta terra. Nós que temos que levar Jesus para todas as pessoas. O quinto lugar, irmãos, que nós aprendemos, que a missão da igreja, talvez vocês vão se identificar um pouco com esse quinto ponto. A missão da igreja não conhece fronteiras. Ou seja, a missão da igreja é sem fronteiras. Amém? Ele vai dizer, irmãos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jerusalém representa o que é mais próximo de nós, é a Pacatuba, é o Jeriçate. Aqui é a nossa Jerusalém. Aqui nós temos que testemunhar, irmãos, o evangelho. É aqui, irmãos, em Jerusalém, irmãos. Aí fala da Judeia, representa aí o nosso estado, todo o Ceará. Olha aí como tem campo aí para nós pregarmos, né, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A seara ainda continua muito grande, e os trabalhadores ainda continuam muito pouco. Desde o tempo de Jesus continua da mesma maneira. Aqui os dados do IBGE, irmãos, não mudam nunca. A seara é grande e os ceifeiros são muito poucos. Mas está aí, irmão, a Judéia para nós também, todo o estado do Ceará. Aí ele vai falar também, irmãos, da Samaria, né? Samaria, irmãos, representam aí podemos dizer
outras regiões, né? O Brasil, pessoas diferentes de nós, de culturas diferentes, e até os confins da terra. Aí é todo mundo, irmãos, que a igreja tem que falar de Jesus. E às vezes a gente não está conseguindo falar da nossa rua, às vezes a gente não está falando para o nosso vizinho, às vezes a gente não está falando para o nosso colega da faculdade do lado de nós. E a igreja, irmãos, está precisando do poder de Deus, irmãos, para nós começarmos a ter mais ousadia de falarmos desse amor tão grandioso, irmãos. Amém, irmãos? Então, irmãos, o evangelho, ele tem que romper barreiras. Não escolhe classe social, não escolhe cultura, não escolhe idade. O evangelho, irmão, não escolhe nacionalidade. O evangelho, ele tem que ser sem fronteiras nesse sentido. E é por isso que esse é o nome da nossa igreja. É porque a gente tem que anunciar o evangelho sem fronteiras. Enquanto Cristo não voltar, irmãos, a missão da igreja tem que continuar. Estou lendo outro livro também. Que é isso, pastor? É porque eu sou assim meio perturbado mesmo nesse sentido, sabe, irmão? Eu leio 3, 4 livros uma vez só. É um no Kindle, é outro. Estou lendo um livro que o diácono Eduardo e a diaconisa Esther me deu sobre o arrebatamento também. Aí, irmãos, e Jesus está próximo, irmão. Cada vez mais a gente vai vendo os sinais. E eu estou lendo esse livro também do arrebatamento. A paz está muito próximo à vinda do Senhor Jesus, sabe, irmãos? E enquanto Ele não vier, somos nós, irmãos, que temos que buscar esse revestimento de poder, irmãos, para a gente pregar o Evangelho de Jesus, meus irmãos. Eu entrevistei, irmãos, pastor Simão, pastor que começou a Assembleia de Deus ali em Maracanã. Eu entrevistei ele no seu leito, já não andava mais. Pastor João Gonçalves ficou no lugar dele. Eu filmei ele, essa entrevista, e sumiu, não sei que fim levou. E ele me contando o testemunho dele, que eu fui perguntar a ele, antes dele ser pastor aqui em Maracanã, onde é que ele pastoreou. Aí ele foi me contar a vida dele, a esposa dele estava do lado, como foi conhecer a mulher dele. Aí ele falou que uma vez ele foi pregar no interior, irmão, para cá. E ele foi de jumento, no interior aí, não sei quantas horas. Quando chegou lá no lugar, numa casinha, aí a mulher disse: "Ô, rapaz, nós já jantamos." E ele morrendo de fome, tinha passado o dia todinho nesse lombo desse jumento. Aí quando ele chegou lá, a mulher disse: "Ah, rapaz, nós jantamos." Aí ela disse: "Sim, mas acho que tem alguns ovos ali no galinheiro, deixa eu ver, para mim não fazer alguma coisa aqui para o senhor." Aí, irmão, disse que a mulher achou lá 6 ovos, aí cozinhou 6 ovos, ele comeu 6 ovos com sal, aí encheu o bucho d'água. Eram essas pessoas, irmãos, disponíveis para o evangelho. Hoje a gente só quer ir pregar o evangelho se for de Hilux, se as estradas for boas, se tiver boa hospedagem. Mas o evangelho, irmãos, quando a gente estiver cheio do poder de Deus, a virtude do Espírito, irmão, a gente vai ser testemunha onde Deus enviar. Amém, irmãos? Aonde a gente chegar, a gente vai sentir o desejo, a necessidade de falar de Jesus para as pessoas. Vamos começar, irmãos, aqui pela nossa Samaria, né? E aí a gente vai depois adiante. Romanos 10, 14 diz o seguinte, meus irmãos: "Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Em quem não creram? E como crerão aquele de quem não ouviram? Se não ouviram, eles não vão jamais, irmãos, invocar. As pessoas têm que ouvir de Jesus para poder invocar o nome de Jesus. Cada geração recebe uma responsabilidade de anunciar Cristo para a próxima geração. A minha geração, daqui uns dias passa, e eu estou aqui, para uma geração mais nova do que a minha, eu estou anunciando Jesus. E vocês têm que continuar com essa responsabilidade, irmão, de continuar anunciando Jesus, até o Senhor Jesus voltar.
Jonas, irmãos, ele foi enviado para pregar o evangelho, a palavra de Deus, e ele não quis ir. Depois daquela luta todinha, que entrou no peixe, o peixe cuspiu, aí ele compreendeu que tinha que ir mesmo, e ele foi a Nínive, que era uma cidade, irmãos, totalmente perdida, e aquela cidade todinha se arrependeu, porque alguém foi lá e pregou a salvação. E Deus continua enviando seus servos para alcançar pessoas que muitas das vezes a gente acha que é inalcançável, mas a gente tem que ir, irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse pequeno trecho aqui de Atos, do começo de Atos, Atos 1, aqui marca essa transição do ministério terreno de Cristo, que ele sobe, e o nascimento de uma igreja que tem que ser missionária, tem que pregar o evangelho, tem que falar do amor de Jesus. Jesus subiu aos céus, mas não deixou nós, os seus discípulos, desamparados. Não, irmãos. Deus nos deixou das suas promessas, mas deixou também uma missão para cada um de nós. E aí, irmãos, Ele nos enviou o seu Santo Espírito para nos conduzir nessa missão. E nós precisamos, irmãos, cada dia mais, não só ter o Espírito Santo de Deus em nós, mas sermos revestidos do poder de Deus. Revestido do poder, irmãos, é você encher-se do Espírito igual um copo cheio d'água até transbordar. É isso que Deus espera de nós. A igreja de hoje enfrenta desafios diferentes daqueles lá do primeiro século, é verdade. Hoje, irmãos, é muito mais difícil para nós. Você está duvidando? A igreja do primeiro século, irmãos, era risco de morrer. Fosse descoberto, morria. Mas hoje para nós é mais difícil, irmãos. A comodidade é grande demais, irmãos. Hoje, irmãos, não tem perseguição, por enquanto. E isso me dá até medo. Porque quando a gente se acomoda, Deus permite para que a igreja saia de dentro das quatro paredes, igual Ele permitiu em Jerusalém. Porque em Jerusalém Ele disse: olha, vocês ficam em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder. O que foi que aconteceu? Veio o Espírito Santo de Deus. Aí os irmãos gostavam, todo o culto estava lá buscando, sendo cheio, e é glória a Deus. Aí os irmãos não queriam mais sair de Jerusalém, não. Oh, só a glória de Deus, é bom demais a presença. Aí Deus permitiu uma perseguição. Aí todo mundo saiu de Jerusalém, irmão. Ah, é só estar na casa do Senhor, só buscando é bom demais, né? Mas eu falei o quê? Que vocês vão ser revestidos para ser testemunha. Não, mas aqui está bom demais. A gente congrega na sede, é Jerusalém, irmão. É bom demais. Aí Deus permitiu a perseguição. Aí era uns fugindo para um lado, outros para o outro. E fugindo e pregando o evangelho, viu? Mas hoje, irmãos, eu digo que é dificuldade maior para nós, porque é muito comodismo, irmãos, para nós, facilidades. Ontem foi falar disso aqui para os homens, celular. Hoje, irmãos, tudo nós temos na palma da mão. Hoje tudo que nós precisamos, nós temos. E nós precisamos, irmão, nos despertar, como igreja que nós somos, para a nossa missão. Amém, irmãos? Para a gente pregar o evangelho, irmãos. Para a gente anunciar Jesus. Mas a igreja de hoje enfrenta desafios diferentes. Mas a necessidade continua a mesma, irmãos. A necessidade continua a mesma. Nós precisamos permanecer firmes na palavra. Nós precisamos, irmão, depender do Espírito Santo. E nós precisamos viver como verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que possamos, irmãos, cada um de nós responder esse chamado do Senhor Jesus, para sermos testemunha do Senhor, aonde Ele nos enviar. Amém, queridos? Não se esqueça, no final vou deixar a relação aqui, quem quiser se comprometer, tá bom? Vou botar o seu nome aqui. Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor Jesus esta noite. A palavra que o Senhor tinha de instrução esta noite para a igreja era essa, que nós precisamos ser testemunhas do Senhor Jesus.